bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um produtor se destaca pelo cultivo de plantas diferenciadas em Onda Verde, no interior de São Paulo. Entre elas, a baunilha, o urucum e até pimenta do reino. Uma produção que começou pelo amor às plantas. A paixão pelas plantas foi o ponto de partida para Marcos investir nas especiarias. A influência de um engenheiro agrônomo especialista em plantas tropicais ajudou o produtor de Onda Verde a buscar culturas diferenciadas. Meu pai tinha propriedade no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e a gente comercializava bovinos com Belém, era o mercado do ver-o-peso em Belém. E eu fui conhecendo as plantas tropicais e a região e sempre me apaixonei muito pela área. Aí procurei aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico em Campinas, alguns técnicos para me auxiliar a conhecer e plantar alguma dessas variedades da Amazônia. O Brasil exporta cravo da Índia, cúrcuma, cumaru, também chamado de fava tonka, gengibre, pimenta rosa, pimenta da Jamaica, pimenta do reino e urucum. O orgulho da propriedade é a baunilha. As mudas vieram do Espírito Santo e estão há 3 anos no viveiro. Antes ele chegou a plantar em uma área mais seca, mas não teve êxito. Agora, bem adaptadas, as plantas estão em floração. E essa floração vai dar 5 até 10 flores por cacho. Essas flores têm que ser polinizadas manualmente, porque não tem um inseto que consegue fazer a polinização. E aí a gente também vai aprendendo com a planta, o Vitor tem conhecimento, vai procurando nas órgãos de pesquisa, as técnicas, e a gente vai fazendo ela aí, vamos produzir baunilha aqui. Na propriedade, Marcos cultiva também o ilang-ilang, uma árvore originária da Ásia, conhecida pelo perfume intenso das flores. Muito usada na produção de óleos essenciais e na indústria de cosméticos, a espécie se adaptou ao clima tropical da região. A primeira floração foi enviada a pesquisadores de Campinas, mas a extração do óleo ainda não foi possível. Hoje, as plantas voltam a mostrar novos botões de flor. O ilang-ilang é necessário montar um equipamento de destilaria. Não é bem destilaria o nome, mas enfim, para poder destilar a flor e conseguir tirar o óleo essencial. Antes das especiarias, Marcos se destacou pelo urucum. Na década de 90, chegou a ser um dos principais produtores da região, com mais de 100 hectares plantados. Hoje, o foco é em pequenas culturas, sem fins comerciais. A pimenta do reino é mais uma paixão do Marcos. A cada safra, a produção é doada para os amigos, mostrando que o valor da planta vai além do lucro. Como são poucos pés e eu tenho muitos amigos, eu colho e distribuo a pimenta do reino. Tranquilo. Às vezes faço a pimenta preta, que é a que seca com a casca, e às vezes tiro a casca, é um processo para tirar a casca, maceração, e aí eu tenho a pimenta branca, que ela é mais suave. A tecnologia está transformando o campo e a pecuária leiteira. Um sistema de inteligência artificial ajuda o produtor a melhorar a genética do rebanho, indicando o melhor touro para cada vaca. Com isso, a fazenda ganha em produtividade e o consumidor em qualidade. Henrique trabalha com gado de leite em Goiás e utiliza a inteligência artificial para melhorar a produção. Todos os animais que a gente vai inseminar aqui na fazenda, então eu tenho uma novilha e eu vou inseminar ela com um touro. Para eu descobrir qual que é o touro que eu vou utilizar na inseminação, eu tenho que estudar o que serão os possíveis produtos que vão dar nos acasalamentos, né? A tecnologia está cada vez mais presente na pecuária. No gado leiteiro, o sistema de inteligência artificial analisa as características da vaca e indica qual o melhor touro para fazer o acasalamento.
Você coloca o pedigree do animal, pai, avô e bisavô. Esse programa, então, vai fazer a predição genética desse animal com uma correlação altíssima com o genoma, que hoje é o programa que faz, que dá um indicativo para a gente a genética daquele animal. E aí, a partir disso, a gente consegue entender quais são os melhores animais da fazenda, quais são os piores e, principalmente, qual é o touro melhor para acasalar com aqueles animais. A veterinária explica que a inteligência artificial vai melhorar a genética da próxima geração do gado leiteiro. A tecnologia utiliza redes neurais artificiais, ferramentas que imitam o cérebro humano, para enxergar e interpretar a estrutura do animal. Ele vai devolver para a gente o dado genético daquele animal. A partir desse dado genético, a gente entende quais são os pontos de oportunidade que cada fazenda tem. Então, pode ser que uma fazenda precise melhorar a questão de qualidade do leite, outra precisa melhorar a longevidade dos animais. A gente vai entender tudo isso e, junto com o criador, a gente vai estabelecer qual é o nível genético da próxima geração que vai nascer na fazenda. E aí, o programa vai, então, indicar o melhor touro para aqueles animais. Bom, mas se o produtor não sabe o pedigree do animal, o bisavô, o avô, o pai de determinada vaca, não tem problema. Os pesquisadores desenvolveram uma nova tecnologia. Por meio de uma foto, é possível identificar 15 características da vaca. Basicamente, nós precisamos de uma imagem lateral e uma do posterior do animal, no qual a gente consegue extrair todas as informações visíveis do animal, né? Por exemplo, todas as informações de conformação do animal, e com base nisso a gente consegue calcular uma força para eficiência alimentar, caracterização leiteira, conformação, saúde do animal, e com base nessas informações traçar um planejamento genético também, ou seja, nós conseguimos atender até o produtor pequeno que às vezes não tem pedigree do animal, mas ele vai ter agora uma entrada nesse mundo de aceleramento genético. O sistema de inteligência artificial está sendo utilizado há 1 ano por quase 1.000 produtores de leite do Brasil. Você precisa, basicamente, informações de pedigree. Com base nessas informações, ela consegue mapear toda a genética do animal e trazer todas as 54 principais características da raça holandesa e da raça Jersey. Com vacas mais saudáveis e produtivas, o produtor ganha eficiência e o consumidor qualidade na mesa. É a tecnologia ajudando a escrever o futuro do leite no Brasil. A rotação de cultura é uma prática agrícola que alterna de forma planejada o cultivo de diferentes espécies de plantas em uma mesma área. Esta técnica é importante para a preservação do solo. A rotação de cultura permite que o agricultor utilize melhor o seu solo, fazendo com que cada uma das características dos vegetais sejam utilizadas de maneira adequada para que a gente possa proporcionar uma maior produtividade. Com isso, se faz a alternância daquela lavoura que existe no solo, colocando características diferentes. Onde a gente cultivava uma leguminosa, a gente coloca uma gramínea e assim sucessivamente, para que as pragas que existam também não acometam o outro ciclo do cultivo. Existe alguma restrição para o plantio de diversas culturas? Na rotação de cultura, a gente faz cada lavoura em uma época. Então é importante conhecer a lavoura e buscar características diferentes, principalmente o sistema radicular. Imagina o sistema radicular do milho, onde o sistema radicular é fasciculado. Então ele vai ocupar a parte mais superficial do solo. Então na outra cultura que será colocada, nós utilizaremos uma cultura de sistema radicular mais profundo, como é no caso do feijão, das fabáceas, que são espécies que têm essas características. E o que se entende por radicular? O sistema radicular é toda a parte das raízes das plantas, que são a principal fonte de captação de nutriente. Agora o sistema de irrigação, como é que funciona? O sistema de irrigação é o suprimento da água naqueles períodos que não tem a precipitação, não tem a chuva. Lembrando também que todo nutriente que a planta absorve, a grande maioria é pela raiz, como eu falei, e ela é absorvida por solução. Então ela precisa da água para que o nutriente comece a entrar pelo sistema radicular e seja distribuído para as outras partes das plantas. A produção de abacaxi tem conquistado cada vez mais destaque no município de Campos, no Rio de Janeiro, sendo uma das principais culturas na agricultura regional. O cultivo da fruta movimenta cerca de 400 milhões de reais por ano, gerando emprego e renda para milhares de famílias.
O drone sobrevoando a plantação demonstra que a tecnologia na agricultura é uma realidade na região. Um exemplo é o abacaxi, cultivo cada vez mais comum no norte fluminense. É considerado um dos principais expoentes do ambiente rural do município de Campos. O cultivo de abacaxi ganha espaço estratégico, fortalecendo a economia local e a cadeia produtiva regional. Este produtor já está conectado às novas tendências. Hoje em dia tem a dificuldade de você conseguir mão de obra para exatamente estar fazendo um serviço, para acompanhar um trator com implemento agrícola, pessoa, né, se você conseguir a máquina costal, essa quantidade de pessoa para fazer o serviço. A produção se concentra na Baixada Campista. O objetivo atual é o reconhecimento do abacaxi do norte fluminense por meio de uma indicação geográfica, o que pode fortalecer a cadeia produtiva e valorizar o produto. Para se ter uma noção, nos últimos 5 anos, a área plantada de abacaxi aumentou 600%. A utilização de novas técnicas de plantio e irrigação trazem resultados cada vez melhores. Ter um uso da tecnologia a favor do serviço, o resultado é satisfatório. Um serviço que você levaria aí um dia, você em meio dia de serviço consegue fazer com uma equipe reduzida, apesar de que um drone é um investimento alto, né? Que você tem um drone, você tem um equipamento para transportar, então você consegue estar fazendo o serviço em tempo hábil e ter resultado. A produção, tradicionalmente associada a outras regiões do estado, tem mostrado expansão graças a inovações técnicas, manejo sustentável e apoio público. É uma atividade que gera para o norte fluminense em torno de 400 milhões de reais por ano. Hoje já os grupos, a Associação de Produtores de Abacaxi do Norte Fluminense tem trabalhado com a identidade geográfica e realmente nós temos um dos abacaxis considerados os melhores do país e é um grande gerador de emprego e renda e que vai avançar muito na qualidade e por isso que a automação é fundamental nesse avanço, vai ajudar muitos produtores. Gerando emprego e renda para centenas de famílias, os agricultores vêm se especializando cada vez mais nessa área de plantio de abacaxi, usando tecnologias no campo, além de produtos que controlam as pragas. Quando a gente usa essas tecnologias a favor da cultura, a gente consegue produzir mais e a gente alcança a produtividade esperada. E quanto mais a gente produz, a gente agrega mais valor. Com foco na qualidade de casca, sabor e teor de açúcar, atendendo aos padrões de mercado, o secretário reforça que divulgar técnicas relacionadas à produção de abacaxi no município, como a automatização de lavouras com uso de drones e tecnologia de última geração, aumentarão ainda mais a produção e reduzirão custos. A automação é fundamental, a mão de obra tem diminuído muito, né? A eficiência no uso, a redução do custo, a eficiência na aplicação de agroquímicos é fundamental para baixar custo, para reduzir o nível de dano provocado por uma aplicação mal resolvida. O uso de drone é uma técnica que tem que usar, então todo esse movimento é muito bem-vindo. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor de látex do Brasil e o setor ganhou fôlego com a redução do ICMS, que baixou de 19% para 12%. É destas grandes árvores que se extrai o líquido branco e viscoso. Ao raspar a casca em forma de espiral, o líquido sai da seiva, também chamada de veias, e já começa a escorrer até cair na tigela. Da floresta amazônica aos campos do centro-oeste, o cultivo da seringueira é uma alternativa sustentável e rentável para o agronegócio brasileiro. Conhecido como ouro branco, o látex ganha ainda mais importância no mercado internacional, com o aumento da demanda por produtos ecológicos e recicláveis. A
seringueira é uma cultura de longo tempo, com ciclo produtivo que pode chegar a 40 anos. Além de gerar renda, ela ajuda na recomposição florestal e na absorção de carbono, o que é fundamental para o equilíbrio ambiental. Só que na região centro-norte de Goiás, em municípios como, por exemplo, Goianésia, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, São Luís do Norte, estão cultivados mais de 6 milhões de seringueiras, numa área total de cerca de 12 mil hectares. Isso significa que Goiás tem um papel fundamental na produção da borracha natural. Para se ter uma noção, nosso estado está em 3º lugar no ranking da produção de látex brasileiro. De acordo com a Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, a produção brasileira no ciclo 2024-2025 deve chegar a 266 mil toneladas, um aumento de quase 9% em relação ao ciclo anterior, com destaque para o estado de São Paulo. Ainda assim, o Brasil enfrenta um déficit comercial, importando entre 40% e 50% da borracha utilizada no mercado nacional. 65% dos pneus que são consumidos no Brasil são importados do Sudeste Asiático e apenas 35%, 34% são pneus nacionais, produzidos aqui no Brasil. Quanto está o quilo da borracha no mercado? Hoje os preços praticados estão na casa de 5 a 5,50, né? E enquanto que o ideal deveria ser entre R$ 8 e R$ 9. Em busca de um mercado competitivo, a Cooperativa dos Eivicultores do Centro-Oeste, que representa os produtores de borracha natural dos estados que compõem a região central do Brasil, pediu socorro em nome de 92 cooperados. A cooperativa tem uma produção de 3 mil toneladas por ano, enquanto a produção goiana totaliza aproximadamente 14 mil toneladas anualmente. A produtividade média do estado, 2.500 quilos por hectare, é superior à média nacional. Pensando na continuidade da produção goiana, é que o sistema OCB atuou com maestria para negociar com o governo estadual a redução da tributação. Antes era de 19% e ICMS. Agora a realidade é outra, 12%. Procuramos na Secretaria da Economia, ela se sensibilizou por essa questão e fez a mudança legislativa necessária para que houvesse essa equalização de custo tributário entre empresas convencionais e cooperativas. Isso aí vai fortalecer o nosso cooperado, né, que vai ter um incentivo maior para a sua produção, vai conseguir ter preços melhores, ter maior competitividade de mercado. E isso com certeza vai movimentar a economia, vai fortalecer o sistema cooperativo. Os produtores associados à maior cooperativa dos avicultores estão satisfeitos com os avanços alcançados por meio da negociação entre o sistema OCB e o Estado. Toda essa cadeia da borracha vai ganhar com aumento de produtividade e também de competitividade, porque o produto da cooperativa vai ser mais competitivo no mercado. Hora de saber como fica o tempo. Confira na previsão. Última semana de 2025 e nesta segunda, a presença de umidade e a atuação de áreas de instabilidade mantém o tempo instável em grande parte do país, com destaque para o sul, centro-oeste, norte e áreas do sudeste. Na região nordeste, as pancadas seguem mais concentradas em algumas áreas e o calor segue predominando. No sul do país, as instabilidades atuam na metade sul do Rio Grande do Sul e ao longo do dia se espalham para a metade norte do estado. As pancadas avançam também por Santa Catarina e pelo Paraná, ganhando força a partir da tarde. Chove de moderada a forte intensidade na metade norte e oeste do estado gaúcho, além de Santa Catarina e do Paraná. Há risco de temporais e de volumes elevados de chuva em alguns pontos. Durante a madrugada e manhã, a previsão de chuva é isolada no Triângulo Mineiro, sul de Minas e em áreas do oeste e interior paulista. Ao longo da tarde, as instabilidades ganham força e se espalham por São Paulo, Triângulo, Oeste, Sul e Zona da Mata de Minas, com risco de temporais, especialmente em áreas do estado paulista. No sul do Rio de Janeiro, a chuva ocorre de maneira mais fraca, enquanto em grande parte de Minas,
Espírito Santo e Norte Fluminense, o tempo segue mais firme. No Centro-Oeste, as pancadas voltam a ocorrer de maneira mais generalizada. Desde cedo, chove na metade sul e interior de Mato Grosso do Sul, e ao longo da manhã, as instabilidades se espalham pelo estado. Entre o fim do período e a tarde, a chuva ganha força em Mato Grosso, áreas de Goiás, além da metade sul e leste de Mato Grosso do Sul, onde há chance de temporais. E até à noite, as instabilidades tendem a diminuir em boa parte da região. No Nordeste, as pancadas ganham força no Maranhão e no Piauí, onde chove de maneira moderada a forte. No sul e interior do Ceará, Rio Grande do Norte, extremo oeste da Bahia, oeste de Pernambuco, Paraíba e em áreas do litoral leste da região, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Enquanto nas demais áreas, o tempo firme predomina. As instabilidades também continuam atuando no Amazonas, Rondônia e Amapá. No Tocantins, Roraima e em boa parte do Pará, a chuva ocorre de maneira mais moderada, podendo ser pontualmente mais forte, especialmente no sul do Pará. E o tempo segue abafado em toda a região. E em relação às temperaturas para esta segunda, máximas de 28 graus em Porto Alegre, 31 em São Paulo e em Salvador, 30 em Palmas e em Cuiabá, 32 em Campo Grande e até 33 graus em Belo Horizonte. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados lançou o selo Frutas do Brasil ESG. É uma certificação inédita que valoriza a fruticultura brasileira e reforça o compromisso do setor com a sustentabilidade e responsabilidade social. Para saber mais, eu converso agora com a Priscila Nasralla, que é diretora de ESG da Abra Frutas. Bom dia, Priscila. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer enorme o nosso também, né? Porque o Brasil sediou uma COP30 e a Abra Frutas vem depois desse grande evento e anuncia esse selo, que obviamente é fruto de um longo trabalho. Sim, a gente vem trabalhando nesse selo já há um ano agora, junto com a empresa Dimitra, que vem nos ajudando a estabelecer as metas, né, as referências. A fruticultura brasileira, a gente gosta de dizer que ela é ESG na essência. A gente agora só quer mostrar para o mundo que isso faz parte da nossa identidade. Então, a ESG a gente é muito comprometido com o meio ambiente, com o impacto social positivo e a governança. Agora chegou a vez da gente realmente consolidar isso num selo. Exatamente. Para quem está acompanhando agora o Record News Rural e não entende muito bem o que significa ESG, vamos explicar para todo mundo que práticas são essas e como elas são importantes e também valorizadas pelo mercado? Vamos, exatamente. ESG é a sigla em inglês para ambiental, environmental, social e governança. Isso, isso vem do termo sustentabilidade. Ele engloba mais todas as partes que fazem do negócio um negócio sustentável. A fruticultura, como a gente emprega muita gente, a mão de obra é muito extensiva, isso faz parte do negócio, né? O social é intrínseco 100% ao nosso trabalho. E também a parte ambiental. Quando a fruta, ela é 100% o retorno que a terra nos dá daquilo que a gente coloca nela. Então, o meio ambiente faz parte também do nosso negócio. A responsabilidade para com o meio ambiente também é muito conhecida e é muito familiar para o produtor rural, independente se ele já chama isso de ESG ou não. Exato. E a governança, como começam sempre familiares, vão crescendo, vão passando de geração em geração, né? A transparência, que é parte não só, é parte intrínseca da Abra Frutas, também do nosso produtor. Exato. Olha, lá atrás, quando começou a se falar sobre sustentabilidade, o foco era meio ambiente, a gente cuidar ali dos nossos recursos naturais que não podiam acabar para as futuras gerações. Depois, a gente foi amadurecendo esse olhar e hoje a gente coloca, obviamente, essa questão social, né? A questão dos impactos, manejo de resíduos, muita coisa mudou, a governança
E quem olha para isso, obviamente, tem que ser valorizado. Então, um dos objetivos é justamente esse, a gente mostrar o que a gente já faz com uma certificação para ter o reconhecimento, tanto aqui interno, obviamente, mas principalmente do exterior. Sim, principalmente do exterior. É claro que a gente precisa muito melhorar a visão interna do nosso agronegócio, né? A fruticultura, a gente trabalha diretamente com os recursos naturais, com irrigação, com controle de chuvas, de secas e assim por diante. Então, isso vem muito pautado com demandas do mercado externo. A gente é certificado e cada ano que passa são exigidas mais certificações. Então, o selo Frutas do Brasil ESG veio muito como posicionamento do setor, falar, não, a gente já faz tudo isso, aqui está a nossa prova, a gente vem mapeando, a gente está preparadíssimo para exportar para que país que for, a gente obedece todas as normas mais rigorosas dentro do ESG. Então inclusive, a gente gostaria que o mercado interno fosse extremamente orgulhoso da nossa produção, porque o que a gente faz dentro da produção nacional para trazer as frutas lindas que encontram dentro do mercado é um trabalho árduo e com muito respeito ao trabalhador rural e ao meio ambiente. Com certeza. E de que forma esse selo, Priscila, pode ajudar, inclusive, a incentivar o produtor rural a cada vez melhorar ainda mais as suas práticas no campo? O Brasil representa pouco do mercado externo na parte de exportação de frutas. Apesar da gente ser o terceiro maior produtor de frutas do mundo, a gente está em torno do 24º exportador. Então tem um mercado enorme para ser explorado. Quanto mais a gente trabalha nosso posicionamento e a visão do mercado perante as frutas brasileiras, mais oportunidades a gente tem de exportação. Então, quando o consumidor sabe que a gente tem um posicionamento, a gente tem o selo, mais mercados são abertos. E assim, mais possibilidade para o produtor nacional para exportar a sua fruta e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo quer. Exatamente. Então, o produtor que ouviu agora pensou assim, opa, posso ganhar mais dinheiro se eu melhorar as minhas práticas, mas não sei muito bem ainda como funciona. Então, quais são os critérios? A gente tem metas até do ano 2032, metas anuais de compromissos que a gente faz dentro dos parâmetros ESG. Então, é um questionário bastante extenso, que o produtor vai lá e vai respondendo e vai se comprometendo com as metas anuais. Anualmente vai ter uma auditoria para saber se de fato isso está sendo feito ou não, que isso que vai garantir o selo. Então, vou dar um exemplo dentro da gestão de recurso hídrico, por exemplo. Como é que a gente controla, se a gente tem um controle do recurso hídrico que vai dentro da fazenda, né? E assim por diante. A gente tem mensuração de sequestro de carbono, como que a fazenda está nesse quesito. E as metas, elas são bastante voltadas para o produtor, pensadas que elas sejam factíveis para o produtor. Ela não é um selo de exigências absurdas que a gente não consegue alcançar, e sim de coisas factíveis, e ano a ano isso vai ampliando. Essa é a ideia do selo. Inclusive com questões também, eu achei interessante aqui, estava olhando, economia circular, gestão de resíduos, agricultura regenerativa, ou seja, são temas muito importantes que a gente fala, olha, quando a gente fala nesse assunto, sustentabilidade, engloba, obviamente, nessa visão mais ampla, quando a gente fala de ESG, e é um caminho sem volta, né, Priscila? Sem volta, não tem, o mercado externo e o interno, o consumidor está cada vez mais consciente, quer saber, ter a rastreabilidade completa, né? Da onde vem aquele alimento que eu estou consumindo. Então, quanto mais informação a gente pode dar para o consumidor final, mais forte fica a nossa imagem, seja ele no mercado interno, seja ele no mercado externo. Né? Às vezes a gente tem imagens um pouco deturpadas do que é feito em campo. Então, esse selo vem muito como dar transparência para aquilo que é feito ano a ano e, na verdade, dia após dia, porque o dia a dia do campo ele é muito pautado nesse respeito tanto a pessoas
quanto ao meio ambiente. Olha, você citou num ponto fundamental, ainda mais para a gente que trabalha aqui na comunicação, que é essa questão da imagem, né? Muitas vezes, eu já disse aqui em outros momentos, né, até por uma questão de protecionismo comercial, realmente o Brasil tem uma visão, assim, é visto de uma forma distorcida lá fora. Então, é importante que os setores do agro tomem iniciativas para mostrar realmente o que acontece aqui, na nossa agricultura tropical, com o nosso plantio direto, o que a gente faz na prática. Temos desafios? Temos desafios, mas se a gente não der o primeiro passo para mostrar para os brasileiros, para mostrar para o mercado internacional, obviamente, quem é que vai fazer? Então, nesse sentido, o selo também ele é fundamental, porque a imagem ela pode abrir portas. Exatamente, a gente começa com um posicionamento. Claro que não vai ser imediato, a gente tem o selo, começa a vender, né? O selo vai precisar ser reconhecido, a gente precisa realmente se posicionar. Cada vez mais o Brasil é colocado como um país que desmata florestas, um país que não tem, que tem um alto risco social, e a gente sabe que nada disso é verídico, né? A grande maioria dos produtores obedece ali à risca tudo aquilo que a legislação manda. Mas mesmo assim, os mercados mais exigentes vêm e nos exigem mais e mais certificações. Foi muito um apelo do setor como, olha, a gente é ESG na nossa essência, a gente já faz isso há muitos anos. Vamos mostrar para o mundo como a gente é sustentável. Então, acho que o primeiro passo é esse de posicionamento, de imagem mesmo do setor frutícola brasileiro. Agora, quem é que pode participar? A princípio, a gente está abrindo para todos os associados da Abrafrutas. Eventualmente, claro que a gente quer que esse selo seja abrangido para produtores em geral, mas de primeira vão ser os nossos associados. Muito bom. E existe todo um processo para essa adaptabilidade? Como que vai ser essa assessoria, né? Para quem vai começar ali toda essa meta, é um pacote de metas. É um pacote de metas, exatamente. O questionário, a plataforma criada pela Dimitra junto conosco, ela é bem didática, fica bastante fácil ali saber aonde você está. Tudo começou com a gente fez um diagnóstico de maturidade ESG. Então, pode começar por ali, é um questionário bastante simples, para que cada produtor saiba aonde precisa melhorar. E o questionário vai evidenciar isso de forma bastante clara, aonde cada empresa precisa melhorar em cada área do ESG. Então, o começo é querer começar, né? Então, o questionário é bastante didático quanto a isso. E durante esse processo de certificação, Priscila, os produtores vão receber ali um suporte para possíveis adequações, caso elas sejam necessárias? Sim, com certeza. A gente tem uma equipe técnica que vai estar disponível. A Dimitra, essa empresa que trabalhou conosco, ela vai estar disponível para ajudar as melhorias que são contínuas, né? E vão estar sempre se adequando conforme os anos passam. A gente sabe que a Abrafrutas participa de feiras mundo afora. Como que esse selo agrega valor, inclusive em participação de feiras e eventos? Como que você acha que tudo isso vai repercutir lá para cada produtor? A gente já teve essa experiência na nossa última feira, foi muito bem aceito. Eu sou produtora e quando eu falo para os meus clientes que a gente está lançando esse selo, todo mundo fica muito animado, porque, né, às vezes os selos que são exigidos já são muito extensos. Então, quanto mais a gente se posicionar, porque realmente isso é uma atitude proativa da nossa associação, para que a gente saia na frente. Então, isso muda como a gente é visto como setor, mostra um setor unido e comprometido, né? Em vez de diversos produtores, cada um fazendo o seu. Mostra uma união do setor. Esse ponto era justamente o que eu ia te perguntar agora, né? Porque para tomar uma atitude dessa e colocar um projeto de certificação para valer na prática, é preciso ter várias pessoas pensando junto,
com objetivo comum para trazer realmente esse valor agregado, para valorizar esse produto ainda mais. Então, isso também é importante, né? A Abrafrutas deixa também esse exemplo para que pode, inclusive, ser adotado por outros setores do nosso agro. Com certeza absoluta, né? Sozinho a gente não faz nada. O nosso país é um país continental, produz tanto, e quanto mais unido a gente tiver e quanto mais a gente falar por todos, mais peso tem o nosso selo e melhor é visto a nossa produção nacional. Priscila, quando a gente fala de prática ESG, a gente pode dizer que existe até uma possibilidade de financiamento facilitado ou com juros menor. Como é que está isso aqui no Brasil? Eu posso dizer, ainda está um pouco devagar. A gente tem essa ambição, isso foi uma promessa dos bancos, né, desse crédito verde. Ainda eu vejo isso muito incipiente. Eu espero muito que isso seja uma realidade mais próxima, porque tem tanta coisa que a gente faz, tantas empresas que são carbono neutro, carbono negativo, que mostram né, tem uma rastreabilidade total do seu produto e de toda a cadeia produtiva, ainda não é tão palpável como a promessa que isso vai existir, mas a gente acredita que isso vai chegar. Priscila, como produtora e também aí estando envolvida diretamente nessa questão da certificação, como você tem sentido, né, a notícia desse selo, como está sendo aceita por parte dos produtores, hein? Está sendo muito bem aceita. Todo mundo, eu acho que todos os produtores e exportadores, como eu, sabem como às vezes a gente tem sido demandado cada vez com novas certificações, cada ano que passa tem ficado mais restrito para a gente. Então, todo mundo está vendo esse selo como, nossa, agora a gente está se posicionando, agora o mundo vai ver que de fato a gente faz tudo muito, muito direito e esse selo veio só para chancelar o que a gente já faz. Então, acho que está todo mundo bastante animado com esse lançamento. Priscila, foi especial demais te ouvir, achei que foi uma iniciativa incrível do setor, estamos sempre aqui de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.